Oi, pessoal, tudo bom? Terceiro ano A e terceiro ano B. Eu vou enviar esse vídeo com as atividades da nossa apostila do segundo bimestre e vocês farão o quê? Tirarão a foto da apostila e enviarão para mim com as respostas. Se você não tiver a apostila, você vai tirar foto do seu caderno com as respostas e você me envia nesta semana, ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, que seria a tela da apostila do segundo bimestre. Bom, então aqui tem, ó, ensino médio, terceira série, deixa eu colocar para cá. E aqui as habilidades que nós vamos trabalhar, e logo abaixo nós nos deparamos com uma imagem, e nessa imagem há um pé, e na forma que ele está colocando o pé no balde, o balde ficou o quê? Meio deitado. Então, uma forma comum de nós chamarmos isso no dia a dia, dentro da língua portuguesa, é chutar o pé do balde. Então, o contexto, chutar o balde, que seria logo aqui. O que significa tal expressão? Há expressões, se nós formos literalmente falar, não tem nada a ver chutar o balde com o que significa. Quando você chuta o balde, é quando você cansa da situação e você chuta o balde. Então você não quer mais saber de tudo isso. Você vai resolver explodindo a situação, certo? Então, em português, nós usamos este tipo de expressão. E aqui na letra D, essa que nós já estamos fazendo juntos, a letra D. Você costuma usar alguma expressão idiomática no seu dia a dia? Se sim, compartilhe. Se não, indique que é mais usada pelos seus colegas. Não se esqueça de apresentar o significado. Então, essas expressões idiomáticas, elas têm um significado próprio, mas seria na nossa língua portuguesa, porque em inglês há outros tipos de expressões idiomáticas que quem não entende o inglês não consegue decifrar. Vamos ver aqui no texto. Engraçada a nossa língua, ela tem cada coisa que a gente não entende se levar muito a sério. Por exemplo, o pé do ouvido. Não é um ouvido que tem pé. Põe sapato e sai por aí correndo atrás de conversa fiada. Não é um pé que joga bola. Faz gol e tem bolha às vezes. É outra coisa muito diferente. Pé do ouvido não é que o meu ouvido vai ter um pezinho aqui para alguém conversar. É uma expressão que nós usamos e é costumeira no Brasil. E aqui eu tenho: quão expressiva pode ser a língua portuguesa? Para dar início a uma reflexão sobre a carga semântica que uma palavra pode assumir em um dado poema de viés social, por exemplo, é importante antes conhecer as diferentes expressões da língua. Mas por onde começar? Uma possibilidade é se inteirar da produção literária de outros países, como o Brasil, ex-colônia de Portugal. Veja um exemplo durante a leitura do poema. Poema do futuro cidadão. Vim de qualquer parte, de uma nação que ainda não existe, vim e estou aqui. Não nasci apenas eu, nem tu, nem outro, mas irmãos. Mas tenho amor para dar as mãos cheias, amor do que sou e nada mais. Deixa eu subir. E tenho no coração gritos que não são meus somente, porque venho de um país que ainda não existe. Ah, tenho meu amor a todos para dar do que sou. Eu, homem qualquer, cidadão de uma nação que ainda não existe. Nós poderíamos dizer que seria uma crítica ao nosso país? Sim, tá? Seria uma crítica e ele está vindo até o país de uma forma negativa, porque ele chama todos de irmãos, ele tem muito amor para dar, mas ainda ele não se encontra neste lugar que ele vai considerar o país dele. Bom, para nós falarmos melhor sobre expressões idiomáticas, eu vou apresentar para vocês o PowerPoint, onde fica melhor nós entendermos tudo isso.
Para nós voltarmos no tempo, nós vamos trabalhar com denotação e conotação. Vocês já aprenderam, então a gente faz uma revisão. O que é conotação? Conotação não é algo verdadeiro, é uma forma, tá? É uma forma de linguagem que eu utilizo para que você entenda a situação. Mas de verdade, na linguagem real, não é existente, só na conotação, só na linguagem figurada. Por exemplo, Pamela acordou para a vida hoje. Como que é isso? A Pamela saiu da cama e hoje, só hoje que ela acordou para a vida. Não, ela acorda todos os dias. Tá? Então, essa é uma expressão idiomática, tá? Que hoje ela percebeu o que está acontecendo, então hoje ela vai enfrentar a vida. Tenho mais outra. As flores da minha vida nasceram em outubro. Dentro de nós, na nossa vida, não nascem flores, mas é uma expressão idiomática que eu uso para mostrar que dentro de mim, tá? As coisas boas, as coisas interessantes, elas nasceram no mês de outubro. Então, uma linguagem figurada. As paredes têm história. Elas guardam verdadeiros caos. Então, o que ele quer dizer? Que a parede da sua casa, tá? Ela guarda histórias, como se ela guardasse memórias. Não dá para fazer isso porque eu estou dando vida para a parede. Então, é uma forma que eu uso para falar que dentro da casa já aconteceram muitas coisas. E isso é uma longa história, certo? Então, isso é conotação. Conotação não é o real. É uma forma que eu uso para me expressar. E aqui eu tenho as expressões idiomáticas. A expressão idiomática, o que que é? Eu acabo mostrando um sentido diferente, tá? Do que elas teriam de uma forma verdadeira. A interpretação, ela é globalmente a necessidade da compreensão de cada uma das partes. Lógico, se você fala e a outra pessoa não entende o que você está falando, nem houve comunicação. A pessoa tem que saber o que significa. Aí eu coloquei algumas expressões aqui, ó. Babar ovo, babar no ovo? Não, né? Então, é uma expressão que eu uso quando a pessoa puxa saco, entendeu? Tudo que a outra faz, ela fica lá admirando, se colocando para os outros, que a pessoa é o máximo. O que é bater as botas? Bater as botas é uma expressão idiomática que significa que a pessoa morreu. Bater na mesma tecla significa que a pessoa fica toda hora voltando e falando novamente daquele assunto. Toda hora ela fala. Armar barraco. Armar barraco é quando a pessoa gosta de fazer confusão, é quando ela gosta de causar em uma situação. E amigo da onça é aquele que não é amigo, é aquele amigo, entre aspas, falso. E aqui eu tenho a imagem de algumas expressões idiomáticas. Isso aqui, ó, chutar o balde, que nós vimos lá na apostila. Outra expressão é engolir sapo. O que é engolir sapo? Você ouve, aquilo te ferve por dentro, mas você não pode responder, você não sente a vontade de responder mal. Então, você engoliu um sapo. É uma expressão da língua portuguesa. Outra aqui, pisar na bola. Ai, fulano pisou na bola. Quer dizer, ele não foi muito bacana com você, ele fez alguma coisa errada, tá? Que você não aceitou. Outro famoso aqui, meter o pé na jaca. Para as pessoas que tentam fazer uma reeducação alimentar, aí, por exemplo, quando chega no final de semana, a pessoa mete o pé na jaca. Ela come tudo que ela tem direito e acabou estragando o regime ou a reeducação alimentar que ela vinha fazendo. Bom, o que é a nossa língua, então? A nossa língua eu vou chamar de um sistema vivo, tá? Porque ela muda com o passar do tempo. Então, depende do lugar onde você mora, depende o ano que você está vivendo isso. Em 1980, havia algumas palavras ou gírias que hoje não se usa. Tá? Algumas pessoas leem textos antigos, elas não conseguem entender, porque essas expressões idiomáticas, essas gírias eram antigas. Então, aqui nós também falamos da região. Por exemplo, a pessoa que mora no interior de São Paulo, ela já tem também um linguajar diferente e algumas palavras diferentes das pessoas que moram aqui
dentro da Grande São Paulo. Então, de um lugar para outro, existem essas mudanças. Aí eu coloquei aqui. E aí, parça, bora dar um rolê? Bom, você viu que aqui há várias gírias e algumas pessoas nem percebem que isso é gíria. Ah, mas dar um rolê não é gíria? É gíria, tá? Parça, tem que ser muito íntimo, né, para chamar a pessoa de parça. Bora. Bora quer dizer embora, vamos embora. Você chutou o pau da barraca. O C as pessoas usam. O C é o você, que antigamente era o vorsa mercê. Então, com o tempo, uma tendência na oralidade, quando você fala é caírem as sílabas, só ficou o C. Você chutou o pau da barraca, tá? Então, o que acontece? Ele chutou o pau da barraca, pronto. Vai armar um problema, uma encrenca, e vai começar a discussão. Tu foi rapidinho buscar pão de queijo? Bom, esse tu é o seguinte. Para eu usar tu, eu tenho que colocar o verbo corretamente conjugado para tu. E não acontece isso. Na oralidade da língua, quando as pessoas conversam, conforme o lugar onde elas moram, elas usam tu no lugar de você. Só que o verbo não é conjugado corretamente. Então, eu usei foi. Se fosse assim, corretamente, seria assim, tu foste, né? Que é pretérito perfeito. Mas aqui nós usamos um linguajar comum, coloquial, então, tu foi rapidinho. Em Minas, as pessoas gostam de usar muito diminutivo. Um trenzinho, uma comidinha, um rapidinho, tá? Então, isso é muito próprio de Minas. Senhora Paula, por gentileza, posso lhe pedir um favor? Nessa fala aqui, eu tomo cuidado ao falar. Eu chamo a pessoa de senhora, por gentileza. Estou assim, agindo de uma forma delicada, educada, né? De conversar com a pessoa. Aqui eu vou falar por que existem as variedades linguísticas. Porque a mudança de um vocabulário de uma região para outra, a pronúncia também é diferente. Quem mora no norte tem uma pronúncia, no nordeste é outra pronúncia. O pessoal que mora no sul do Brasil fala diferente, é um O aberto, é um O fechado, é um E, um E. O modo que as pessoas falam também, cantado, dá um diferencial de um lugar para outro, mesmo dentro do Brasil, diríamos que há vários sotaques. Nós também, quando eu falo sexo, seria o gênero, então, os homens costumam falar de uma forma até diferenciada das mulheres. Embora, ultimamente, se você mora em uma região mais afastada, as pessoas costumam a falar igual. Por exemplo, as meninas falam um monte de palavrão, um monte de palavra de baixo calão, e as meninas acham que estão arrasando, né? Então, elas começam a se comparar com os homens e querem falar da mesma forma. A idade. Uma criança de 2, 3, 4 anos fala de uma maneira. A pessoa, por exemplo, de 10 até os 14 pode falar de outra. E depois também vai mudando o vocabulário. Mas tudo isso que eu falo sobre essas mudanças ocorre muito devido ao lugar onde essa pessoa mora, com quem ela convive, com a família, na escola. Então, na vizinhança, ela vai se acostumando e fala como ela ouve. A classe social muda? Muito, muito, tá? Não vamos generalizar, mas há uma mudança muito grande. E grau de formalidade no contexto de comunicação. Sim, a formalidade depende com quem você está falando, tá? Depende onde você está falando, você vai ter certo cuidado. Exemplo, tá? São Paulo. Quem mora na Zona Sul fala diferente de quem mora no extremo leste. Tanto é que o extremo leste acaba sendo muito criticado pelo modo que as pessoas falam. Por quê? Não existe concordância, não existe regência, existem muitas gírias, muitos palavrões, e as pessoas fazem isso como parte do dia a dia delas. E o que é a norma padrão? Bom, a norma padrão como eu falei, depende do grau de escolaridade. Tá? Por exemplo, você terminou o seu ensino médio, você estuda na escola onde todo mundo fala umas palavras inadequadas e você acostuma falar porque você ouve o dia inteiro, embora você tenha um filtro, você sabe se é legal você falar ou não. Convivências com grupos dentro das normas gramaticais. Sim, você saiu, por exemplo, de um lugar onde as pessoas têm um linguajar assim meio indelicado e foi trabalhar num escritório ali na Avenida Paulista.
onde as pessoas cobram de você que elas falem corretamente, porque você atende ao telefone, você recebe pessoas, então você começa a mudar a sua forma de se comunicar com as pessoas. Eu coloquei aqui também a forma de identidade, tá? Se você quer participar daquele pessoal onde as pessoas bebem durante a noite, nos rolês, onde as pessoas, tudo ali fumando narguile, todo mundo, oi, então você acaba conversando com aquelas pessoas, para você poder ser aceita dentro daquele grupo. Se você falar às vezes muito correto, muito certinho, as pessoas não identificam como você como pessoa que participa daquele grupo. Nos adaptamos à linguagem do momento. Depende do momento que você vive, da época que você vive, também você vai se adaptando. E onde falam? Esse onde pode ser o trabalho, você vai se mudar para o Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, ali bem no centro, as pessoas falam de uma forma diferente. Aí nós vamos entrar no que eu chamo de preconceito linguístico. O preconceito linguístico está muito forte hoje, tá? Bem forte porque algumas pessoas, elas se sentem bem, elas querem se sentir aceitas em determinados grupos, então elas vão usar um linguajar de baixo calão, de gíria. Elas nem percebem que estão falando palavras inadequadas, porque é o meio onde elas vivem. E aí, que aqui falta um N. Aí, preconceito linguístico. E aí, o que acontece? Quando você sai dali e você vai participar de outro grupo, de outro meio, se você não souber falar corretamente, você não é bem visto e não é aceito. Uma pessoa que vem no Nordeste e vem morar aqui em São Paulo, a pessoa fala, assim, o regionalismo evidente, tá? Então, ela tem sotaque. E aí, as pessoas aqui de São Paulo começam a rir dessa pessoa, o modo que ela fala. Aí começam a falar que aquele baianinho, aquele cabeça grande. Então, isso chama-se preconceito. Então, o que acontece? Hoje, você pode requerer seus direitos, tá? Por você ser tratado com preconceito linguístico. Porque as pessoas também riem que você fala errado a concordância nominal. Aí eu te questiono, você saiu do ensino médio, você vai para a universidade ou não vai para a universidade, você aprendeu isso na escola. É que você optou falar com as pessoas no meio que você convive, tá? Então, essa forma de você ouvir os outros, aquilo dói assim, sabe, no seu ouvido, a forma como as pessoas falam, e você começar a ironizar, aí não dá, aí é preconceito. Então, aqui eu coloquei a críticas à falta de concordância, que eu havia falado para vocês, né? E o R e o S, porque o carioca, ele puxa o R, porta, tá? A pessoa de São Paulo vai falar porta, já do interior. Então, quer dizer, há uma diferença, sim. A presença de gerúndio, o gerúndio muito utilizado também causa erro até de coesão. Então, aquelas pessoas que atendem ao telefone, que vão ligar para as pessoas, fazendo cobranças, tudo, oferecendo produtos, eles falam assim, vou estar falando. Não precisa de usar isso. Tá? Tanto é que hoje, isso não é aceito na nossa língua, está usando como erro. Então, falaremos sobre isso, evitando o gerundismo. E também nós temos o caipira, que o pessoal começa a chamar as pessoas que moram fora de São Paulo como caipira, pelo modo que elas falam. E há vocabulários também que são diferentes. Deixe-me ver aqui outro. O preconceito da língua, o que acontece? Ele existe porque as outras pessoas têm domínio dessa língua e elas acabam cobrando. Por exemplo, eu sou professora de português, então eu vou cobrar do meu aluno que ele fale corretamente. É o mínimo que eu posso fazer, né? E vou corrigindo para quê? Para que ele use a forma correta. Tanto que quando eu corrijo, o aluno rapidamente já me apresenta a forma correta de falar. Retirar o direito de fala de milhares de pessoas que se exprimem em formas sem prestígio social. A pessoa tem que falar corretamente o português? Deveria, mas algumas pessoas não tiveram acesso à escola, não tiveram acesso a esse aprendizado, então se elas não tiveram, jamais temos o direito de deixá-las numa situação indelicada, tá?
E aqui também nós falamos sobre o constrangimento, então não é para existir isso. Seguinte, a Constituição brasileira estabelece que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então, a gente não pode fazer isso com ninguém. Nós não temos o direito de falar assim com ninguém. Agora, por exemplo, se você chega à casa de alguém ou uma sala de aula falando altos palavrões, palavras indelicadas, as pessoas vão chamar a sua atenção e elas estão certas. Você que tem, tá, que se adequar ao meio onde você está vivendo, onde você está pertencendo, certo? Então, nós também falamos que o preconceito linguístico é uma tortura moral. Sim, uma tortura moral, tá? Mas aí, se você não teve essa oportunidade de aprender na sua vida, mas se você já faz meio de um grupo que utiliza a forma correta, você vai aprender a forma correta e vai falar igualmente. Que seria a nossa norma culta brasileira, que é exigida. E o que é essa variação linguística? É uma variação histórica, tá? O que acontece? Ela é usada nas falas de cada época, 1960, 1970, 80, 90, porque as novas gírias, elas aparecem e novas palavras também aparecem, né? E aí, quem nasceu 30 anos depois não vai saber o que significa. Nós encontramos alguns livros que explicam, mas assim fica longe do nosso entendimento. E essas variações socioculturais, o que são? São as gírias, os jargões. Os jargões, depende onde você trabalha, existem jargões, são as falas técnicas, tá? Só vai saber mesmo quem trabalha naquele lugar ou se pertence à profissão. Então, o que acontece? São grupos sociais distintos. Aí nós temos também as variações geográficas e regionais, tá? Geográficas e regionais depende do lugar onde você mora, você vai usar o vocabulário de outra forma. Então, por exemplo, para mandioca que a gente usa aqui em São Paulo, eu tenho várias outras palavras que dão o mesmo significado. Macaxeira, castelinha, uaipi, mandioca mansa, maniva, entre outras, tá? Cada lugar vai usar de uma forma diferente. E as variações situacionais, tá? É de acordo com o meio onde acontece a situação, com quem você está falando, tá? E seja essa comunicação oral, você conversando, ou escrita, um e-mail, no WhatsApp ou numa rede social. E as situações formais e informais. Informal é com o seu colega, com as pessoas que fazem parte da sua vida. Formal, você vai modificar a sua língua. Você vai ter um certo cuidado ao falar ou escrever. Tá? E a norma padrão, ou variedade culta, é a manifestação ou expressão da cultura letrada. É a nossa língua. Passamos por variações linguísticas, passamos por gírias, neologismo. Neologismo é o quê? É quando nós criamos palavras novas para situações, né? E isso de época por época vai mudando, vai desenvolvendo outro linguajar, tá? Então, o nosso Brasil, ele é muito rico, tá? Nas expressões idiomáticas, nas gírias e nas palavras, tá? E seus significados. Então, nós voltamos agora, tá? Deixa eu voltar para cá, para eu voltar para a apostila de vocês. Deixa eu ver onde está. Não é essa. Peraí. Isso, gente. Tá? Então, o que acontece? Na apostila de vocês, nós vimos uma poesia que eu comentei com vocês sobre essa poesia. E aqui, esse poema do futuro cidadão trata de quê? Vimos uma pessoa que ela está assim, muito desanimada, ela está assim, chateada onde ela mora, porque ela ouviu os gritos de dor, de tristeza das pessoas, e ela procura o que seja realmente o país dela, onde ela seja feliz. Aí na letra B eu tenho o eu lírico. Por que eu lírico? Na poesia vocês já sabem, quem fala durante a poesia é o eu lírico, não é o poeta. Seria eu lírico usado. O eu lírico usa expressões que ganham um sentido diferente usual, tais como amor para dar as mãos cheias. Como ela pode ser interpretada no contexto do poema?
Amor para dar, as mãos cheias, tá? Então, o que ele quer dar? Ele tem muito amor, ele quer dar esse amor para as pessoas. Só que ele não está achando um lugar onde dar esse amor, para quem dar esse amor de verdade. Então, ele está procurando o país aonde ele pertença para que ele possa fazer isso. Na letra C, ele está falando assim, ó. Não nasci apenas eu, nem tu, nem outro, mas irmão. Mas tenho amor para dar as mãos cheias. O que é esse mas? Esse mas, tá? Eu diria assim, que ele é uma conjunção. Seria uma conjunção usada em orações coordenadas. Eu chamo a coordenadas, conjunções, e ele seria aqui adversativa, a classificação. Por que adversativa? Porque adversativa é o oposto. Esse mas, ele serve da mesma forma que porém. Então, eu posso falar assim, ó. Nem tu, nem outro, porém, irmão. Porém, tenho amor para dar. Então, esse mas, ele significa o porém. Então, ele vai ser chamado aqui de conectivo, tá? Que seria uma conjunção. E o que ele sugere? Uma situação inversa, uma situação adversativa, tá? E agora, eu vou ter aqui, né? A leitura 3, eu vou ter um texto aqui na apostila de vocês e vou pedir, tá? Para vocês fazerem para mim a atividade 4, tá? Ou vocês respondem na apostila e me mandam a foto, ou vocês vão escrever no caderno, tá? Tira a foto e me envia, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó. Atividade 3, leitura. Segue um texto abaixo do gênero literário que o próprio autor narra sobre a sua vida, geralmente em prosa. Prosa é o quê? São os parágrafos. De modo ficcional ou não. Pode ser uma ficção ou não, tá? Ele vai falar a verdade, realmente aconteceu na vida de tal pessoa. Neste gênero de texto estão presentes dados pessoais, profissionais, documentos, relato de testemunhas, fotografias e muitos outros elementos que compõem a vida pessoal e social do biografado. Assim, as biografias, por exemplo, narram a vida de alguém notável não só para recontar a trajetória de vida daquela pessoa, mas também para criar uma imagem de como ela é ou como ela foi. Vamos dar um exemplo? Apresentamos no texto abaixo uma pequena biografia da escritora brasileira Carolina Maria de Jesus, que escreveu preferencialmente diários. Vejamos. Quem foi Maria Carolina de Jesus? Carolina Maria de Jesus foi uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil. Ela nasceu em 14 de março de 1914 em Sacramento, Minas Gerais, em uma comunidade rural, filha de pais analfabetos. Foi maltratada durante a infância, mas aos 7 anos frequentou a escola e em pouco tempo aprendeu a ler e a escrever e desenvolveu gosto pela leitura. Em 1937, após a morte da mãe, mudou para São Paulo. Aos 33, desempregada e grávida, mudou-se para a então comunidade do Canindé, às margens do rio Tietê, na zona norte da capital paulista. Trabalhava como catadora de papel e nas horas vagas registrava o cotidiano da comunidade em cadernos que encontrava no material que recolhia. Na época, o jornalista Audálio Dantas foi à comunidade fazer uma reportagem e encontrou Maria Carolina com muitos cadernos escritos por ela sobre o cotidiano. Primeiro, trechos dos diários foram publicados no jornal. Um desses diários deu origem ao seu primeiro livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. A obra virou best-seller, foi vendida em 40 países e traduzida para 16 idiomas. Carolina de Jesus tornou-se, a partir da reportagem do livro, uma celebridade internacional. As revistas Time, Live, Paris Match e Le Monde deram um amplo destaque aos seus diários e à história da escritora. A revista Time destacou o repórter David Clare para relatar a história da Cinderela Negra, que virou escritora famosa. Em 1961, ela publicou Casa de Alvenaria. Após a publicação e o sucesso do primeiro livro, a autora se mudou para Santana, bairro de classe média da capital.
3 anos depois, publicou o romance Pedaços de Fome e o livro Provérbios. Em 1969, saiu de Santana para Parelheiros, na zona sul da cidade, uma região com áreas de interior que lembravam as cidades onde cresceu. Subindo. A escritora nunca quis casar, teve 3 filhos. Faleceu em novembro de 1977, aos 62 anos de insuficiência respiratória. Outras 6 obras foram publicadas após sua morte, compiladas a partir dos cadernos materiais deixados pela autora. Em 2017, sua história foi registrada por Tom Farias em Carolina, uma biografia publicada pela editora Malê. Aqui nós temos, tá, a Carolina, quem não tem amigo, mas tem um livro, tem um mestrado. E aqui eu tenho a nossa grande escritora maravilhosa, a melhor, né? Clarice Lispector, junto, tá, da Carolina. Agora vamos em mais um. Agora segue trecho abaixo, extraído do livro Casa de Alvenaria, em 1961. Um diário onde a autora narra a transição de sua vida, primeiro morando em uma comunidade carente localizada na cidade de São Paulo, depois vive em uma casa de alvenaria logo após ter sido reconhecida como escritora por um jornalista. O texto abaixo manteve a ortografia da língua portuguesa usada na época, bem como os desvios de linguagem cometidos pela escritora, porque ela era muito simples. Tá? Então, imagina você aceitar uma negra que vivia na rua, né, catadora de papel, como uma escritora. Então, para as pessoas, isso na época era muito complicado. E ela era o quê? Uma artista, escrevia muito bem. 5 de maio de 1960. Levantei às 5 horas para preparar as roupas dos filhos para irmos na livraria. Não vou fazer café porque não tenho açúcar nem dinheiro para o pão. Eu peguei um saco e catei latas, ferros e vidros e uns metais e fui vendê-los. Não tenho tido tempo para ir vender no Sr. Manuel. Ganhei 22 cruzeiros, comprei 12 de pão. O Sr. Luiz Barbosa, que residia aqui perto da favela, deu-me lenhas. Eu disse que hoje eu vou assinar contrato com a livraria Francisco Alves para editar o meu livro. Ó, o ele diferente, ó. Ele disse que já me viu nos jornais e nas revistas e deu-me mais lenhas. Quando voltei, peguei as lenhas e pus dentro do saco e voltei às pressas para a favela. O José Carlos entrou dizendo que estava com fome. Vamos preparar-nos para irmos para a cidade. Vamos ver se o pai da Vera levou-lhe o dinheiro no juiz. O João voltou da escola alegre por eu ter mandado pão para ele. Nós saímos. Passei no empório do senhor Eduardo e pedi se ele me vendia uns sanduíches para os filhos. Não tinha pão. Só eu notei os olhares tristes dos meus filhos, porque sou mãe. Nós fomos para a cidade, passamos pelo mercado. A Vera olhava no solo para ver se encontrava algo para comer. Não encontrou nada. Começou a chorar e não queria andar. Eu disse, vamos no juiz para ver o dinheiro, eu compro algo para você. Ela empacou-se, dei-lhe uns tapas, eu criticava as minhas ações, pensando, coitados, além de estar com fome, ainda apanham. E aqui eu tenho a atividade 4, que vocês farão na apostila ou no caderno. Então, ó, por estar aqui, dá para você dar uma pausa, copiar, tá? Ou tirar um print para vocês colocarem essas perguntas e me darem as respostas, certo? Então, eu vou aguardar até sexta-feira dessa semana para eu obter essas respostas de vocês, tá? E qualquer dúvida, vocês podem me chamar através do WhatsApp, tá bom? Beijo, pessoal. Obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau.